Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa disciplina Pedagogia Hospitalar. Eu sou a professora Cristiana Damasceno e na aula de hoje nós vamos falar sobre o professor da classe hospitalar, tá bom? Lembrando que a atuação do professor na classe hospitalar ela é fundamental para garantir o direito à educação de crianças e adolescentes em situação de hospitalização. Esse profissional, ele enfrenta desafios únicos, que exigem competência específica e uma abordagem pedagógica adaptada às necessidades dos alunos em tratamento de saúde. E aí a gente vai lembrar nessa aula que a formação continuada, ela é importantíssima. A gente vai lembrar novamente nessa aula da articulação entre a saúde e a educação, através dos seus profissionais, para que o professor que está atendendo na classe hospitalar, ele possa ter condições de trabalho, tá? E a gente vai perceber também que esse professor, esse profissional, ele precisa adotar medidas que facilitem o aprendizado, tendo em vista que esse aluno, paciente, ele está fragilizado, ele está, muitas vezes, impedido de realizar algumas atividades simples, como até mesmo escrever, tá? E aí, além de trabalhar com as questões cognitivas, o professor ele também vai ter que trabalhar com os aspectos emocionais. Então, fortalecer as suas competências socioemocionais também é muito importante nessa área de atuação. Então, qual é esse papel do professor numa classe hospitalar? O professor na classe hospitalar, ele desempenha um papel multifacetado, que vai além da transmissão de conhecimentos. Ele atua como mediador do processo de ensino-aprendizagem, considerando as condições clínicas dos alunos e promovendo um ambiente acolhedor e estimulante. Levando em consideração essas condições clínicas, por quê? Porque, como eu acabei de falar, dependendo da situação, esse aluno ele vai estar impedido de realizar atividades básicas, como escrever, como realizar uma leitura prolongada, como realizar uma pintura, ou mesmo até se concentrar por um longo período, tendo em vista que ele está ali, às vezes sentindo dores, às vezes sendo medicado com a medicação forte, que causa sonolência, às vezes também fazendo uso de acesso com soro, né, que fragiliza também as articulações. Então, são uma série de desafios que o professor vai ter que lidar nesse processo de hospitalização do aluno, tá? Então, segundo Matos, a proposta do pedagogo em uma classe hospitalar é dar continuidade às atividades escolares de crianças e adolescentes, seja da educação infantil ao ensino fundamental, que ficam internados por um longo período de tempo. A classe hospitalar, ela busca recuperar a socialização desses jovens e crianças por um processo de inclusão, dando-lhes continuidade à sua aprendizagem. Nós já falamos sobre isso em uma outra aula, que é justamente fazer com que esse aluno ele não retroceda no que diz respeito aos conhecimentos. O período da internação não quer dizer que é um período de pausa na escola. Pode até ser se não existir essa classe hospitalar, mas quando existe, é importante que seja entendido que o aluno precisa ser acompanhado de acordo com as demandas que a sua série, né, que o sistema de ensino em que ele está inserido, lhe convier, tá? Então, é importante que o professor, o pedagogo hospitalar, ele esteja buscando contato com a escola, que ele esteja buscando contato com o professor da sala regular, para estarem juntos, programando, planejando atividades que sejam possíveis e necessárias para o aluno paciente. Existem algumas competências que são necessárias, né, dentro da formação do professor hospitalar. Então, a atuação eficaz na classe hospitalar requer uma formação específica que aborde aspectos pedagógicos, psicológicos e de saúde,
tendo em vista o contexto do hospital, tá? Tendo em vista as questões emocionais que estão aí implicadas no tratamento de doenças. O professor, ele deve ser capaz de adaptar o currículo escolar às condições de saúde dos alunos, utilizando metodologias flexíveis e recursos diversificados. O uso da tecnologia, ele é um grande facilitador desse processo, né? Tendo em vista que muitas vezes a criança ou o adolescente estão impedidos de ficarem sentados por muito tempo, então o uso ali de tablets ou mesmo de uma TV no leito pode estar facilitando o aprendizado, né? Esse processo de ensino-aprendizagem, através da adaptação do currículo. O uso também de jogos pedagógicos, de recursos industrializados mesmo, né? Podem estar também colaborando para esse processo, para que esse processo aconteça de uma forma mais criativa e mais lúdica. De acordo com a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, o professor, para atuar na classe hospitalar, ele deve ter a sua formação, seja ela inicial, que é o caso de vocês aqui, que estão fazendo pedagogia, ou na formação continuada, através de cursos de aperfeiçoamento, ou cursos de especialização, conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhecimentos específicos da área. Tá? Por isso que a gente está falando aqui de assuntos que são mais pertinentes ao hospital, pertinentes à própria política pública, né, da classe hospitalar, tá? Justamente porque é necessário a gente adentrar esse universo, e não só o universo da didática, das metodologias, porque faz-se necessário uma especificidade dentro desse atendimento, tá? Além disso, é essencial que o professor também desenvolva habilidades socioemocionais, como empatia, resiliência e comunicação eficaz para lidar com as particularidades do ambiente hospitalar e estabelecer vínculos positivos com os alunos e suas famílias, tá? Então, a comunicação vai ser muito importante, a empatia, né, a capacidade de se colocar no lugar do outro, a resiliência, porque não é fácil, né? Vocês imaginem você fazer uma visita a um hospital, às vezes, dependendo da situação do seu paciente, do seu ente querido, já não é legal. Você imagina os profissionais que trabalham no ambiente hospitalar e que não são da área da saúde, né? E que são de uma área, assim, mais humana, não que a saúde não seja, né? Mas, assim, ligada ao movimento, né? Como nós, professores pedagogos, ao movimento, à diversão, à ludicidade. E naquele espaço, é um espaço, às vezes, de recolhimento, mas também de acolhimento, né? Então, por isso ter empatia, por isso ter resiliência, né? Para não desistir, para superar os obstáculos, os desafios, que também são muito grandes, né? E que são bem significativos, assim, nessa área de atuação do pedagogo. Então, falando em desafios, né, a gente tem falado muito sobre esses desafios, não porque a gente quer fazer com que vocês desistam de atuarem no ambiente hospitalar, mas porque a gente precisa compreender que é a partir desses desafios que a gente vai se fortalecer, tanto como profissional, como também como área de atuação, tá? Visto que essa área não tem tanta como é que eu posso dizer, funcionalidade, né? Ao mesmo tempo que ela é funcional, ela não tem funcionado tão bem nas instituições hospitalares, porque muitas vezes é deixada de lado. Eu já vi vários hospitais, por exemplo, que a brinquedoteca foi transformada num depósito. Aquela sala que estava disponível para o pedagogo hospitalar fazer atendimento, fazer triagens pedagógicas, ela está sendo utilizada para a triagem do serviço social. Não que o serviço social não seja importante, mas a pedagogia hospitalar também é importante, né? Então, assim, às vezes a gente vai ter essa área de atuação sendo minimizada, sabe? Sendo deixada de lado em detrimento de outras áreas e de outros atendimentos. Então, são muitos desafios. Então, os desafios da atuação docente no ambiente hospitalar, né? Um dos maiores desafios da prática pedagógica em si é a adaptação curricular,
Por quê? Porque o professor deve adaptar o conteúdo curricular às condições de saúde e do tempo de permanência dos alunos no hospital. Então, tem tanto a questão curricular, como também uma questão temporal, que precisa ser levada em consideração. Quanto tempo esse aluno já está sem ir para a escola, mas estava em casa? Quanto tempo esse aluno vai ficar hospitalizado? Quanto tempo ele vai precisar de repouso em casa? Tudo isso precisa ser calculado para que o conteúdo que vai ser trabalhado seja de acordo com o tempo, para que a gente não minimize esses conteúdos ou que a gente não maximize esses conteúdos, trazendo talvez um prejuízo cognitivo para o aluno paciente, tá? Então, isso implica essa adaptação, né? Implica em planejar atividades que respeitem o ritmo de aprendizagem de cada estudante e que possa ser realizado mesmo em situação de limitação, seja ela física ou emocional. Outro grande desafio do ambiente hospitalar é a interdisciplinaridade. A atuação da classe hospitalar demanda uma abordagem interdisciplinar, né, um envolvimento entre várias áreas, entre várias disciplinas, também envolvendo a colaboração com os profissionais da saúde, como os médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais. E essa integração, ela é fundamental para compreender as necessidades dos alunos e planejar intervenções pedagógicas adequadas. Uma outra área que também pode estar inserida nessa equipe multidisciplinar e fortalecer essa interdisciplinariedade no ambiente hospitalar, é o psicopedagogo, né, que também vai atuar nesses processos de aprendizagem, e que pode estar ali, de lado a lado com o pedagogo, ajudando, dando suporte a essas questões, tá? Então, essa abordagem interdisciplinar, ela é um desafio, porque os horários às vezes não batem, às vezes as abordagens utilizadas pelos profissionais são distintas, são diversificadas, e aí é preciso que haja uma congruência, uma união, né, para que uma integração, para que de fato as intervenções pedagógicas elas possam ser caminho forte para que o aluno desenvolva o seu aprendizado, tá bom? Falando ainda sobre desafios dentro do ambiente hospitalar, a gente tem a gestão emocional. Como eu falei para vocês, o pedagogo hospitalar, ele não tem formação na área da saúde, ele tem uma formação mais dentro das ciências humanas. Então, o ambiente hospitalar, por ser um ambiente desafiador, né, tanto para os alunos quanto para os professores, o docente precisa lidar com situações de sofrimento, de ansiedade, em alguns casos, com situações de luto, e é importante que ele tenha suporte emocional e acesso a estratégias de autocuidado para manter seu bem-estar e eficácia profissional. Eu costumo dizer que eu jamais trabalharia na área da saúde, né? Justamente por essas questões, essas oscilações entre o bem-estar e o mal-estar, entre a vida e a morte, né? Entre a saúde e a doença, são questões que de fato mexem com o emocional, né, do ser humano. Mas as pessoas que lidam, que trabalham na área da saúde, que são formadas na área da saúde, elas já aprenderam a lidar com essas questões, né? Elas já têm isso trabalhado no seu processo formativo de formação inicial e de formação continuada também. Mas isso, para a gente que é da área da educação, se torna muito mais desafiador. Então, a gestão emocional, sem dúvidas nenhuma, é algo que o pedagogo que quer trabalhar em ambiente hospitalar precisa focar, tá bom? E aí, quando a gente pensa no papel do pedagogo e no ambiente hospitalar, a gente precisa pensar práticas pedagógicas que levem em consideração o ensino individualizado, o planejamento de atividades personalizadas de acordo com as demandas do aluno, o uso de tecnologias assistivas, a utilização de recursos tecnológicos para facilitar o acesso ao conteúdo e à comunicação,
né? Jogos, aplicativos, atividades lúdicas interativas, que podem estar sendo usadas a partir do uso de recursos tecnológicos, né? Lá, um tablet, um notebook, ou mesmo uma TV digital, né? Então, o uso dessas práticas pedagógicas, sem dúvida nenhuma, vão fortalecer o trabalho do pedagogo. Atividades lúdicas também, com incorporação de jogos, brincadeiras, contação de história, gente, é fundamental. Tem grupos só de contação de história, né, que mesmo não sendo pedagogos, às vezes são formados em psicologia, na área da própria psicopedagogia, que fazem trabalhos de contação de história em hospitais, principalmente hospitais que trabalham com crianças, que fazem tratamento de câncer, né, essa contação de histórias torna o aprendizado mais atrativo e significativo. Também pode ser realizado projetos interdisciplinares, com desenvolvimento de projetos que integrem diferentes áreas do conhecimento, promovendo a aprendizagem contextualizada. Ao mesmo tempo que se trabalha as questões cognitivas, conteudistas, se trabalha também questões sociais, emocionais, psicológicas. Então, os projetos interdisciplinares que envolvem, por exemplo, médicos em formação, enfermeiros, psicólogos, terapeutas, podem estar trazendo muitos benefícios para as classes hospitalares, né, juntamente com o auxílio do pedagogo. Parceria com a escola de origem também é muito legal, a manutenção do contato da escola regular do aluno para garantir a continuidade do processo educativo e facilitar a integração após a alta hospitalar. O pedagogo ele pode estar propondo para a escola de origem que ela consiga produzir um vídeo, né, nesse mundo das tecnologias, produzir um vídeo dos coleguinhas para que eles possam mandar força, né, vitalidade para a criança que está hospitalizada, pode estar mandando atividades que ele fez na escola para que ele possa matar a saudade. Então, tem várias formas de estar aproximando o aluno, o paciente, da sua escola de origem e fazendo com que esse processo de reintegração futura possa acontecer de maneira natural. E aí, minha gente, concluindo esse momento, né, essa aula de hoje, eu queria dizer para vocês que o professor na classe hospitalar ele vai desempenhar um papel essencial na garantia do direito à educação de crianças e adolescentes em situação de hospitalização. Sua atuação requer condições do ambiente hospitalar e adaptação às condições do hospital e às necessidades dos alunos, já falamos sobre isso também. É fundamental que os sistemas de ensino reconheçam e valorizem o trabalho desses profissionais, oferecendo formação adequada, suporte emocional e condições de trabalho que favoreçam a prática pedagógica de qualidade. A integração entre educação e saúde, bem como a colaboração com as famílias e as escolas de origem, são elementos-chave para o sucesso da educação hospitalar, tá? Então, integração, inclusão, interdisciplinaridade, trabalho em equipe, é fundamental para que as crianças possam se desenvolver adequadamente, tá? E aí, aqui são as referências da nossa aula de hoje. Gratidão por vocês estarem aqui até esse momento. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.